Doutor Leandro, você falou em prerrogativas dos advogados. Há não muito tempo, aqui em Goiânia, aconteceu um ataque direto ao advogado no exercício da sua função. Salvo engano, na Central Geral de Flagrantes, um policial civil, inclusive, mandou uma mulher advogada trabalhando, acompanhando seu cliente, lamber sabão. Talvez o senhor não lembre desse episódio. E a Ordem dos Advogados manifestou-se logo na sequência, com toda uma estrutura, um amparo, até mesmo psicossocial para profissional que estava ali trabalhando, profissional do direito. Nesses casos, quando há a violação de prerrogativas por partes de agentes públicos, o que a Ordem pode fazer em relação a isso? Sim, a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial a seccional de Goiânia, de Goiás, né, melhor dizendo, tem trabalhado muito nesse sentido na defesa das prerrogativas do advogado. E o que pode ser feito? Primeiro, questão administrativa, né? A Ordem dos Advogados temos lá os agravos, né? Os agravos públicos, desagravos públicos, né? Que a presidência faz. E temos também as ações penais, ações civis contra aquele agressor, contra o advogado vilipendiado no seu direito. E isso, infelizmente, ainda ocorre, está acabando, estamos numa fase final. Lembrando aqui a todos que a advocacia sempre foi assim. A advocacia no passado ela foi renegada, foi rejeitada, principalmente em período ditatorial, no regime autoritário, ditatorial, sofreu rejeição das instituições já constituídas e sofreu também rejeição da própria sociedade. Tentaram nos calar, mas não conseguiram. E hoje nós estamos intactos, trabalhando sempre em prol da sociedade como um todo, de todo e qualquer cidadão, virtuoso ou não virtuoso, em favor desse cidadão. E eu vejo que o futuro promete, porque a advocacia tem crescido, se organizado, e o futuro promete. Em termos de prospecção de futuro, eu vejo que a advocacia está dando a cada dia que passa um passo mais largo rumo ao reconhecimento total e geral da sociedade como um todo e também de agentes públicos. E quando eu falo agentes públicos, envolve agente político, servidores públicos, militares federais, estaduais e os particulares em colaboração. Mas o fato é que, quando o advogado está presente, ele está presente para defender o direito do cidadão. Então, nem sempre ocorre como a sociedade pensa. Às vezes a gente advoga na área criminal e a sociedade não entende. É advogado de bandido, é advogado de criminoso, vinculando o advogado à figura do cliente que talvez cometer algum crime. Mas não, nós lutamos pelo direito dessa pessoa, porque ele tem direitos mínimos ali para poder ser exercido em favor dele. E como diz Sobral Pinto, a advocacia não é local de covardes. A profissão de advogado não admite covardes. E quando ele fala isso, não é no sentido de brigar, de repente, confrontar, detratar a imagem, né, de instituições. Ele fala isso, eu tenho uma outra interpretação, que é no sentido do advogado trabalhar bem, com eficiência, liberdade, autonomia, em favor do seu cliente. E Sobral Pinto foi muito feliz nessa frase dele, porque realmente não é local de covarde. Doutor Diego Luiz, é comum chegarmos nas comunidades, principalmente nós que fazemos parte de projetos sociais, e encontrarmos situações de pessoas revoltadas com a figura do advogado por estar defendendo ali, entre aspas, em tese, um criminoso. Esse papel educativo também que nós estamos fazendo aqui é levando essa informação para a comunidade, que quase todo mundo já pensou isso alguma vez, hora ou outra, né? Poxa, o cara cometeu um crime terrível, hediondo, ou pelo menos em tese teria cometido e ainda tem direito à defesa, o advogado está lá lutando por ele como se estivesse lutando pelo inocente ou pela vítima. É complicado, não é, meu irmão? Assim, pela explicação do Dr. Leandro,
a gente consegue visualizar, né, entender que a justiça tem um sentido mais amplo do que a parte só técnica, né? Então temos os Exatamente. O que a sociedade tem que ter em mente é o seguinte, que o advogado é a voz do povo. Não há como você estar num processo sem a presença de um advogado, porque não tem a prerrogativa do ius postulandi, ele não tem direito de postular, somente o advogado. Por quê? Porque ele não fez o curso de direito e não está inscrito na ordem dos advogados, portanto, ele não é advogado. Então, o advogado fala em nome do seu cliente. Agora, o que nós temos também que observar é que sem advogado não há democracia. Sem advogado não há paz social, que é disso que nós precisamos nos dias de hoje, de paz social. E o advogado nem sempre ele protege o seu cliente no sentido de pedir a sua absolvição. Como eu já fiz vários júris, né, mais de 15 júris, eu já fiz, muitas vezes eu cheguei a pleitear pelo menos o direito básico do meu cliente. Ampla defesa, contraditório, pena mais baixa, desclassificação, várias teses que a gente utiliza no tribunal do júri. Então, não é correta essa interpretação de que o advogado milita sempre buscando a inocência do seu cliente. Não. Ele busca, pelo menos, o direito básico do seu cliente, de ser respeitado, de ser ouvido e de fazer uma defesa no máximo da sua eficiência. Isso tem que ficar claro para todos aqueles que nos ouvem. Doutor Leandro, mas a eficiência dessa defesa estaria, em tese, ressalto mais uma vez, ligado diretamente à fama do advogado ser mentiroso ou não? Ou o advogado ele sempre fala a verdade? Explica pra gente. O advogado ele não deve entrar na questão ética do cliente, né? O advogado ele deve agir e funcionar, trabalhar dentro dos limites que lhe é permitido por lei. Então, eu sou contra essa tese de mentir, por exemplo, nos autos, que seria um ato de... Perjúrio? Que seria um ato de má-fé processual, né? Mas o que ele deve fazer é lutar, pelo menos, pelo básico do cliente, né? E trabalhar bem nesse sentido, de forma eficiente e sempre respeitando o poder judiciário. Eu chamo muita atenção para isso. Porque o Poder Judiciário, ele exerce o monopólio da jurisdição no Brasil. Ele exerce o monopólio e ele merece respeito e não detração por parte de qualquer pessoa que seja. Porque se está insatisfeito com a determinada decisão de algum juiz, de algum magistrado, de algum julgador, ele tem o recurso, ele tem meios próprios para poder se insurgir contra aquela decisão que não lhe foi favorável. Ele tem o recurso ao seu dispor. Então, o advogado que mente, eu não adoto esta prática. Mas tem. Tem, mas... Cite dois, brincadeira. Estou brincando, doutor, fique à vontade. Que tem, né? Isso é verdade. Mas a minha linha de trabalho não é nesse sentido. A minha linha de trabalho é no sentido de passar a verdade real dos fatos para o processo e dentro dessa narrativa que a gente constrói no processo, trazer uma ampla defesa, um contraditório e aquilo que é melhor para o meu cliente. Muito bem. Você está ouvindo o podcast Goiás em Ação. Aproveito para pedir para você se inscrever em nosso canal, compartilhar com os amigos. Você que nos ouve no Spotify, compartilhe o link para o máximo de pessoas possíveis, pois nós estamos falando de um assunto importantíssimo que é o direito. O direito não salva quem dorme. Tá certa essa frase, doutor? Dormir. Estamos conversando com o doutor Leandro Borba Ferreira Nascente, advogado há mais de 15 anos, atuante, militante aqui na Justiça em Goiás. Sim, o direito não socorre aos que dormem. Nós temos aí vários institutos, né, que abordam essa questão e que combate, né, a omissão. Então, nós temos a questão da preclusão temporal, preclusão lógica, temos no direito civil a surrécio, temos a suprécio, ou seja,
aquele que não age no momento correto, ele pode ser prejudicado por essa conduta. Dormiente não socorre-te jus, o direito não socorre aos que dormem. E eu incito a todos que, diante de qualquer lesão de direitos praticado contra a sua pessoa ou contra qualquer pessoa ligada, né, a esse cidadão, que ele procure imediatamente o Poder Judiciário para que ele dê a palavra final e julgue aquele conflito.